Pessoal, estou fazendo mais um videozinho aqui para explicar mais um comando para vocês, mais uma estrutura de decisão. No caso é o switch case que eu estou falando, tá? Como é que funciona esse comando? Assim como aquela questão do if, do else, ele é uma estrutura para a gente tomar decisões, né? Para decidir que trecho do código seguir. Então, ele é uma alternativa ao if-else, tá? O if-else ele é mais genérico, você pode usar para resolver muita coisa, tá? Então, aqui, ó, eu deixei aberto um exemplo do switch case para mostrar para vocês, tá? Uh, Criei uma estrutura de um programinha simples para explicar primeiro e depois vou dar um outro exemplo. Então, aqui, eu fiz um programinha, né? Ele inicia, printa algumas frases na tela, né? Ou seja, pede para o usuário, escolha uma opção no menu. Aí vai ter lá opção 1, opção 2, opção 3. Aí ele vai perguntar qual a opção escolhida, vai escanear a opção que o usuário digitar, certo? E vai guardar isso aí numa variável chamada n. Aí entra o switch case, tá? Então aqui eu vou explicar como é que ele funciona. Esse switch ele vai receber o valor que foi digitado na variável n, a opção que o usuário escolheu, né? Então, a gente falou aqui opção 1, 2 e 3, né? E o usuário pode acabar digitando outras opções também. Caso o valor dessa variável seja 1, ele vai entrar nessa parte do código aqui, ó. Case 1, ele vai executar todas as instruções que tiverem aqui. Quando ele achar esse break, tá? Ele encerra o switch, cai fora do switch, continuaria o código normal até o final lá e segue. Caso a opção fosse 2, mesma coisa, executa as instruções especificadas aqui na parte para o 2, chega no break, pula para fora do switch, segue o código normal. Caso 3, mesma coisa. Tá, e se o usuário digitar 4, uma letra, alguma coisa assim, ok? Né? Pode até ler o número 4 lá, guardar, só que a gente não criou um case para o 4. Então, quando o usuário digita uma opção diferente do que foi especificado que ele poderia digitar, ele cairia nessa opção chamada default aqui, que é o padrão em português, tá? Então, caso o usuário digite alguma opção que não seja nenhuma dessas três, ele cai aqui, né? Executa as instruções que tiverem especificadas aqui dentro, tá? Eu coloquei como comentário aqui, só para não deixar nada vazio, no outro exemplo vai ficar melhor de entender. Executa as instruções aqui, chega no break, encerra o switch, executa o resto do código e termina o programa normalmente. Então, qual que é a ideia? Vocês conseguem fazer isso aí usando if e else também. Só que aí, às vezes, vocês criam um código enorme lá, tipo, se não é isso, tenta isso. Se não é isso, tenta isso. Ele vai tentando várias opções. Então, quando a gente quer, por exemplo, dar um menu de opções para o usuário escolher, é mais interessante usar o switch case, né? Porque ele fica mais limpo de ver onde é que vai cair aquela opção e em que vai ser executado, tá? Então, esse é o principal uso do switch case. Eu coloquei mais um exemplo aqui para vocês verem, tá? Então, criei um segundo código aqui, bem simples, um dos exemplos mais utilizados, inclusive, tá? Então, mesma coisa, né? Vai ler um operador, aí aqui, ó, programa de exemplo do uso switch case. Digite uma opção de 1 a 7. Ok. Aí ele fica esperando a opção que o usuário vai digitar lá o número, certo? E vai escanear isso aí e guardar na variável OP. Então, o switch, olha bem, aqui a gente vai trabalhar bem a sintaxe, né? Switch, aqui dentro, vai ser em qual a variável que ele vai trabalhar esse switch. Então, aqui está sendo usada a variável OP, né, que é a opção do usuário. Abre-se uma chave aqui, né, ó, ela fecha depois de todos os switches aqui, todos os cases. Então, abre-se essa chave. Aí, case 1. Detalhe, gente, vocês estão acostumados ao ponto e vírgula no final de cada sentença. Nos cases, é 2 pontos aqui, tá? Então, case 1, ou seja, caso 1, caso a opção digitada ali seja 1, ele vai escrever na tela, primeiro dia da semana é domingo, ok. Ponto e vírgula normal, break, ponto e vírgula normal. Bom, se o usuário não digitou 1, caso 2, 2 pontos de novo, cuidado nesses detalhes, tá, gente? Escreve o segundo dia. Enfim, ele vai escrever um dia da semana correspondente ao que o usuário digitar. Se for sétimo dia aqui, sábado. Se o usuário digitar um 8, por exemplo, o 8 não foi especificado aqui, cai na opção default, tá? Dá para utilizar aqui no default sem o break, mas eu sugiro
que vocês usem igual, né? Para não perder esse hábito de colocar o case, no caso, os 2 pontos e o break no final. Então vamos por, eu digitei 3. Ele identificou aqui, escreveu terça-feira, né? Acabou o switch aqui no break, pula aqui para o final, né? E dá uma linha branca e dá aquele sinal de esperando um comando do usuário. Certo? Ó, vou executar aqui para vocês verem. Não sei se dá para ver bem, mas ó, programa de exemplo do switch case. Então digite uma opção, vou botar 5. São 5, ele escreveu na tela quinta. Pressione uma tecla para continuar. Ok. Encerrou. De novo. Vou botar 12 aqui. Opção inválida. Por que opção inválida? Porque aqui no default eu coloquei para ele especificar essa questão. Então, pessoal, aqui eu coloquei comandos bem simples para ele escrever na tela. Tá? Vocês poderiam colocar um código enorme aqui, tipo 10, 12 linhas, mais até, né? É só para dar, vamos por o seguinte, isso aqui poderia ser usado num caixa de banco. Você chega lá, que opção você quer realizar? Quando tu aperta ele identifica qual é a opção que foi selecionada, vai para a parte do trecho e executa todos os comandos, né, para proceder com aquela solicitação do usuário. Tá? Então ele é também é uma estrutura de decisão, né, uma alternativa ao if else, deixa o código mais limpo. Tá? Então, dependendo quando vocês acharem interessante usar ele, pode usar ele também. Tá? Então, a ideia aqui é explicar o funcionamento dele. Obviamente, vocês têm que praticar um pouquinho com algumas atividades para guardar, para, né, ver como é que funciona, fazer aqueles errinhos clássicos, né? Para a gente aprende bastante na tentativa e erro, certo? Então, eu vou passar menos exercícios de switch case, na verdade, são mais simples, mas eu acho que é bem tranquilo de entender aqui. Prestem bastante atenção na sintaxe, né? Que, então é switch, abre os parênteses aqui, bota o operador que ele vai analisar no switch, abre a chave aqui e aí vai colocando case 1, response, ou tipo case A, B, C, pode ser a opção que for, né? Só que a gente tem que declarar que tipo de variável que vai ser ali, né? Que tipo de constante que ele vai trabalhar. Então, é bem simples a sintaxe dele, né? Bota o case, 2 pontos, coloca todos os comandos dentro, coloca o break. E não esquece do default aqui, que é a opção padrão, caso ele não caia em nenhuma das opções especificadas, né? Executa os códigos aqui dentro, chega no break, ele pula para fora e segue o código normalmente. Tá? Então, a questão aí vai ser praticar um pouquinho como usa isso aí, mas é um recurso a mais que vocês estão vendo, né? Mais uma estrutura de decisão. E acho que a essa altura do campeonato vocês já estão um pouquinho mais craques aí com a questão de programação. Não vai ser muito difícil, mas para a gente trabalhar mais um pouquinho, né? Certo? Qualquer dúvida é só chamar também que a gente está à disposição. Valeu!